Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Sônia Rocha, que está parabenizando a sua madrinha, que aniversariou dia 18 de abril. Um alô especial para a Elza Fagundes, que pede orações por ela, pela família, especialmente o filho Raul, que se liberte dos vícios. Um alô especial para o Paulo Henrique Bueno, também Maria Angélica, Alda Mota, Lourival Ribeiro, Ednair Braga, Rivelino Silva, Jacira Laje, Nancy Mota, Maria Eva Oliveira, Luísa Manuel, Elza Rodrigues, Maria das Graças Ferreira, Maria Célia, Normanei Torres e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos e agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta e pedimos em especial uma bênção para a madrinha da Sônia Rocha, que aniversariou, também para o Raul, filho da Elza Fagundes, que se liberte dos vícios pelo Teu poder, e todos os demais nomes que nós aqui citamos, que têm também os seus pedidos, que recebam as bênçãos, Pai, que eu continue confiando em Ti e na certeza de que no momento certo Tu irás agir. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje, 21 de abril, mais um feriado aí no Brasil. O país dos feriados, não é mesmo? E esperamos que você tenha um dia feliz e que aproveite esse descanso mais uma vez que está sendo concedido a vocês e que aproveitemos estes momentos para refletir na Palavra de Deus, para estudar, para nos aprofundar nos conhecimentos daquilo que Deus quer nos revelar. E como eu digo aqui sempre para vocês, todos os versos bíblicos, as passagens que nós citamos aqui, anote e depois marque na sua Bíblia, leia, medite e peça a Deus sabedoria. Nós aqui não temos muito tempo para nos aprofundar muito nas questões de profecias e também daquilo que Deus prometeu lá desde o início do mundo e que tudo está se cumprindo. Por isso que é importante vocês lerem por si próprios. Um comentário do estudo é importante, ajuda a abrir o entendimento, mas nada melhor do que nós mesmos lermos a Bíblia e procurar a orientação do Espírito Santo para entender. Ontem nós falamos aqui a respeito de Nimrod. Nimrod, ele é descendente da família de Cã, né, da família dos filhos de Noé. E depois que Noé saiu da arca, ele então começou a cultivar a terra, a plantar, e os seus filhos constituíram famílias, eles tinham as suas esposas e também vieram os filhos. E de Sem, Cã e Jafé vieram a descendência de toda a humanidade, depois do dilúvio. E o mundo está dividido em 3 famílias. Sim, 3 famílias descendentes de Sem, Cã e Jafé. Sem são aqueles que decidiram permanecer fiéis a Deus, aqueles que procuram ouvir a voz de Deus, como nós fazemos. Nós somos então da família de Sem, descendente de Noé. Cã é aqueles que se afastaram de Deus. Por exemplo, Nimrod, né, que nós comentamos aqui ontem, ele construiu Babilônia, aquela torre de Babel, e também Nínive foi fundada por ele, a Síria. Ele era como um rei, mas só que ele afrontava a Deus, ele não obedecia a Deus. E então, essas pessoas que não querem ouvir falar nada de Deus são descendentes de Cã, que é filho de Noé. E Jafé, todos aqueles poderosos da terra são descendentes da família de Jafé. E você pode ler isso na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 9, ali tem quando Noé abençoou os seus filhos, está a partir do verso 18. Você leia aí na sua Bíblia, que nós aqui não temos tempo para ler,
E aqui você vai ver então como que foi que Deus abençoou. Por exemplo, ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Depois ele disse que Canaã seja o seu servo. Canaã era os descendentes de Cã. E agora, Jafé, na bênção que Noé estava dando, diz que Deus amplia o território de Jafé. Então são os poderosos da terra. É assim que a gente vai entendendo a Bíblia. Às vezes nós lemos, passamos por cima, por alto e não percebemos os detalhes. Mas a Bíblia ela é clara, irmãos. A Bíblia ela vai se explicando. E como nós então comentamos ontem com vocês, Nimrod, ele foi considerado um caçador diante do Senhor, mas ele não era aquele que obedecia a Deus, era para afrontar a Deus. Mas Deus ele continuou chamando para que pessoas pudessem se voltar para ele. E Deus então chama Abraão. Abraão, todos nós conhecemos a história, não é verdade? Está relatado em Gênesis capítulo 12. E aqui nos versos de 1 a 9, nos diz assim a Bíblia: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Aqui, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. Deus aqui fez um chamado a Abraão, que na época se chamava Abrão, e Deus, através de Abrão, iria estabelecer uma nação que seria diferente dos reinos humanos. Essa nova nação que Deus estava agora constituindo, iria constituir através de Abrão, não deveria ter nenhum rei além de Deus. E então, deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra, como diz aqui Gênesis capítulo 12 e verso 3. Eu o tornarei famoso, abençoarei você, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então nós somos chamados por Deus para abençoarmos as famílias, as nações, as pessoas com as quais nós convivemos. Nós temos que ser uma bênção, assim como Deus prometeu a Abraão. Nós somos chamados também por Deus para sermos diferentes. Nós somos chamados por Deus para não termos nenhum Deus além do nosso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso governante, Ele é aquele que cuida de cada um de nós. E assim como Abraão fazia, onde ele chegava, ele erigia ali um altar em adoração a Deus, assim também nós deveremos fazer. Quando nós sairmos de nossa terra, de nossa parentela, para irmos para outro lugar, principalmente se for um chamado de Deus, nós precisamos também fazer com que o Deus o qual nós servimos seja também visto pelas pessoas. Nós deveremos fazer como Abraão fazia. Ele erigia um altar que naquela época demonstrava a fé que ele tinha em Deus. Nós devemos nos reunir, nos congregar
Se não tiver igreja no local onde nós estamos indo, deveremos procurar, através de um pequeno grupo, reunir famílias, pessoas para estudarem a Bíblia e ali fundarmos uma igreja. É assim que nós vamos demonstrando a nossa fé em Deus e a nossa confiança nele, como Abraão fazia. E quando Abraão chegou na terra que Deus havia dito que mostraria a ele, Deus disse, olha, essa terra eu vou dar aos seus descendentes. Abraão ele tinha 75 anos, não tinha filhos, mas Deus havia prometido que daria a ele uma descendência. E somente 25 anos depois, quando Abraão estava com 100 anos, é que veio Isaque, o filho da promessa. Vejam como Deus é, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus está demorando em responder nossas orações, Deus está demorando em agir em nosso favor, mas Deus ele tem o tempo certo. Deus ele sabe o momento exato de agir em nossa vida e responder às orações as quais nós fazemos a Ele. Por isso nós precisamos continuar confiando e buscando nesse Deus a direção, a orientação, a força e não desistirmos, porque Deus ele vai agir. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que não é homem para que minta. Ele vai cumprir as suas promessas em nossa vida. Lemos em Deuteronômio no capítulo 4 e nos versos 5 a 9, nos diz a Bíblia: Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. Agora, aqui em Deuteronômio capítulo 4, 5 a 9, não é mais somente Abraão que deveria testemunhar, mas era uma comunidade, era uma nação que Deus havia formado. Esse livro Deuteronômio foi escrito por Moisés, antes da sua morte, e relembrando tudo que Deus havia feito por seu povo, como Deus chamou Abraão, como Deus constituiu essa nação, e então essa nação agora tinha que testemunhar desse Deus, que é um Deus que atende às orações, que é um Deus que está próximo, é um Deus que está sempre procurando fazer o melhor pelos seus filhos, para aqueles que buscam a sua presença em sua vida. E então, agora, este povo era um povo especial. Deus deixou para eles estatutos, deixou para eles os mandamentos, um conjunto de leis que eles deveriam obedecer para que eles pudessem prosperar e pudessem honrar o nome do Deus verdadeiro. De fato, as pessoas iriam dizer: este grande povo é gente sábia e inteligente. E por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em viver essas verdades e obedecê-las traria maldições em vez de bênçãos, traria morte em vez de vida. Então muitas das vezes nós estamos tendo problemas, nós não entendemos por que certas coisas acontecem conosco. Por quê? Porque nós falhamos em obedecer ao nosso Deus e falhamos em viver essas verdades que nós conhecemos. E então, ao invés de ser bênção, se torna maldição. E ao invés de nós termos vida, nós receberemos como consequência a morte. Que Deus nos ajude, para que possamos nos aproximar cada vez mais deste Deus, adorá-lo, servi-lo em espírito e em verdade, e que nós sejamos uma bênção, onde quer que nós estivermos, abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E lembremos que Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.